Muito obrigada, Silvana. Bom dia. Obrigada pela apresentação e estou surpresa de quantas informações. Eu trouxe também algumas para mostrar para todos. Bom dia, primeiramente, né, a todos, todes e todos. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer o convite, né, para participar da jornada e vou compartilhar com vocês. é, eu vi que vocês falaram que as participações vão ser pelo chat, né? Então, em alguns momentos eu vou perguntar algumas coisas, se quem quiser interagir e falar ali pelo chat, será bem-vindo. Então tá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a leitura do livro ilustrado em sala de aula. Agradecer de novo o convite. Vou falar um pouquinho sobre. Silvana já me apresentou, então eu vou falar rapidamente. Então, sou formada em artes visuais e sou artista pesquisadora. Então, o meu trabalho está bastante relacionado com a imagem do livro ilustrado e, claro, o livro ilustrado como um todo, essa articulação entre texto e imagem. Eu sou pesquisadora em 2 grupos de pesquisa, no Matizes, no DEARTE, e também no grupo de pesquisa em ensino e linguagem no Centro de Educação, na UFRN. Eu acho muito importante essa troca, né, entre professores, somos todos professores aqui, e as pessoas que estão fazendo pesquisa e estão no chão da escola, pessoas que só estão no chão da escola e todos, né? Porque todos constroem saber no fazer, né? Então, eu acho isso muito importante. Meus 2 trabalhos de pós-graduação, o primeiro foi o TCC, né? Trabalho de conclusão de curso, ele já abordava o tema do livro ilustrado, então eu fiz um recorte, que é o livro ilustrado e o ensino de artes visuais na escola. E aí pesquisei alguns autores que trabalhavam nesse sentido e desenvolvi algumas metodologias que eu vou agora hoje compartilhar com vocês. E a minha dissertação, que foi a mediação do livro ilustrado de literatura infantil, ver, pensar e fazer artes visuais na escola. Que também vai nessa mesma linha, olhando para a imagem, olhando a questão da articulação entre a imagem e o texto, as possibilidades que isso dá para a gente quando a gente está em diferentes níveis de educação, Fundamental 1, Fundamental 2, e também agora, como doutoranda, também o livro ilustrado está presente na minha tese, e estou desenvolvendo também um trabalho com arte e livro ilustrado e natureza. Então, um pouco do meu trabalho, hoje eu trabalho menos como ilustradora, mas já fiz muitos trabalhos como ilustradora. Como Silvana falou, ilustrei livros ilustrados para a infância, né? Livros ilustrados de literatura infantil. Eu fiz essa coleção que se chama Coleção Geometria, que são 7 livros que abordam a questão da geometria e fiz em parceria com o escritor José Carlos Aragão. Então, trouxe aqui só para vocês darem uma olhadinha. Claro que eu vou deixar meu site, meu Instagram para vocês olharem também. Também trabalho com história em quadrinho. Então, essa é a primeira. Esse foi uma das primeiras histórias em quadrinhos que eu publiquei aqui no Rio Grande do Norte. Como eu moro aqui há 13 anos, né? Já a minha formação já foi feita aqui também, no Rio Grande do Norte. E essa foi uma das primeiras concursos que eu participei, que foi o primeiro prêmio Petrobras de quadrinho, e tinha como ideia, e que foi muito bacana, selecionar contos do estado para transformar a história em quadrinho, e eu selecionei esse, eu fiz uma pesquisa, conversei com várias pessoas, que é a Filomena, que é uma menina que só entrava e saía pela janela. Outro trabalho também que foi publicado aqui, foi a coletânea Potiguar de quadrinhos,
e ela está disponível em muitas, eu fiz uma doação para várias escolas, então ela provavelmente está presente nas bibliotecas de algumas escolas aqui de Natal. E, e também fizemos em parceria com vários quadrinistas, que se chama Amor em Quadrinho, que foi escrito, né, foi pensado pela Glácia Marilac e pela Milena Azevedo, que fez os roteiros das histórias. Aqui eu vou deixar depois para vocês darem uma olhada no meu trabalho, mas para vocês conhecerem e saberem de onde que eu estou vindo, né? Então, assim, eu pesquiso e faço, tô nesse meio dos livros de literatura infantil. E para contextualizar um pouquinho o que a história, né, do livro elaborado para criança, eu vou contar aqui, vou contar um pouquinho o percurso desse objeto dentro da cultura. Claro que eu estou falando em geral, cada lugar, cada território, cada espaço desenvolveu uma trajetória específica, mas de modo geral, os primeiros livros para a infância, eles têm uma relação muito próxima com o ensino, né? Então, segundo Martin Salisbury, as publicações feitas especificamente para criança tiveram seu início no século XVI, e considera-se que o primeiro protótipo foi esse que se chamava Arte Folheto de Ensino. E alguém quer falar alguma coisa? Não. E aí a gente pode perceber que era uma estratégia para tornar os assuntos mais atrativos, digamos assim, né? Então, tanto que está escrito na capa, um livro de arte e instrução para jovens, onde pode ser encontrado todo tipo de desenhos alegres e agradáveis. Ou seja, eram feitas essa articulação entre imagem e texto para que houvesse um interesse, para que pudesse ser ensinado alguma coisa. Outra publicação, porque, na verdade, às vezes os autores divergem um pouco qual foi o primeiro, e também vai depender de que lugar você está olhando. A gente está falando né, especificamente aqui de livros que foram publicados na Europa. Para van der Linden, que é uma estudiosa dos livros ilustrados, a primeira produção de livro voltada para criança na Europa foi o Óbvio Sensalio Pictus, que é de 1658, que é O Mundo Visível em Pintura, de Johann Amos Comênio. E ele tem essa carinha assim de dicionário ilustrado, né? Então tem a imagem e tem o que significa. Era um livro para ensinar latim e com auxílio de imagens. Então, o livro ilustrado para criança, sim, nasceu com essa pegada pedagógica, né, didática. E um pouco mais para frente, a gente começa já a perceber que esses livros se transformaram por uma série de questões que eu vou contar um pouquinho aqui, mas a gente já pode perceber, por exemplo, né, nessa imagem que a gente está vendo aqui, que a relação imagem-texto começa a se modificar, enquanto nessa de cima a gente vê uma distinção, né, uma separação entre a imagem de um lado e o texto do outro. Já nessa publicação, que já é de 1898, que é do William Blake, você vê que o texto começa a se misturar com a imagem, né? Existe uma coisa, uma relação mais orgânica. Então, também para Salisbury, William Blake foi o primeiro artista a realmente explorar essa integração entre o texto e a imagem, nesse livro que se chama Songs of Innocence. Então, a gente pode perceber que esse livro já começa a ter uma carinha um pouco mais parecida com os livros que também a gente conhece. Aqui eu trouxe uma outra imagem para ver. E a gente tem que pensar que nessa época, né, as possibilidades de impressão eram muito diferentes do que a gente tem hoje, né? Então, alguns fatores que contribuíram para as transformações dos livros para as crianças. Então, a primeira, que é de ordem técnica, né? Então, a possibilidade de você reproduzir em série as obras. Então, sim, a popularização da prensa, né, que Gutenberg popularizou, foi muito importante para que se começasse a fazer livros em maior escala do que somente, né, quando
os religiosos faziam as iluminuras, né, então desde lá. E a divulgação de textos e imagens, então isso foi uma coisa que meu gatinho está aqui querendo falar com a gente. Outra coisa, a estilogravura também, que era uma das principais técnicas que possibilitava essa reprodução de imagens dentro dos livros, né, então, porque, como falei, né, uma coisa é você pintar um a um, outra coisa é você ter uma matriz que te possibilita fazer isso. Então, essa tecnologia foi sendo desenvolvida, foi sendo aprimorada para que o texto, porque então antes tinha a matriz da Xilo e a matriz dos tipos, e isso estava meio que separado em páginas diferentes, porque era a possibilidade da época, e à medida que eles foram entendendo que dava para sobrepor, os livros foram se transformando. Então, outras técnicas de impressão, ilustração, foram sendo desenvolvidas, então a litogravura, que é feita em pedra, e claro, até hoje a gente tem máquinas que fazem isso e que a gente já não tem mais digamos, esse obstáculo, a gente pode criar. Claro que também não é tão simples assim, quando você faz um livro, a editora fala, olha, você pode trabalhar em tantas cores, você tem esse espaço, a gente tem dinheiro ou não tem dinheiro para fazer com esse e esse material brilhante, enfim. Então, assim, claro que existem limitações, talvez mais financeiras do que de ordem técnica, porque isso evoluiu muito. E uma das coisas muito importantes foi o papel, né, como a criança passou a ser vista na sociedade, né? Então, se antes ela era vista como um mini adulto que não tinha necessidades próprias, né? E por isso não precisava de publicações próprias, né? Então, assim, ela não. Para que desenvolver um objeto? Para que desenvolver um suporte, um livro que fosse específico para as necessidades? Mas quando a criança começa a ser vista, né, de uma outra maneira, ela vira também um potencial consumidor. E aí eu trago aqui um pedacinho de uma citação, né, que a infância surge como categoria a partir do século XVIII, né, ali em torno de 1750, e isso se deve também a partir da Revolução Industrial, a criança passou a ser vista como alguém importante no núcleo familiar, que possuía características próprias de desenvolvimento e, portanto, precisaria de estímulos direcionados para essa fase da vida. Deve-se à Revolução Industrial, né, do século XVII até o século XIX, a compreensão da criança como tendo valor econômico para a emergência do meio urbano. Então, sim, isso foi uma demanda e que, claro, quando as demandas aparecem, os profissionais, todos eles envolvidos, sejam os escritores, os ilustradores, começaram a prestar atenção, bom, como é que a criança enxerga o mundo? E, claro, todos os estudos da psicologia, da educação, tudo isso contribuiu para que os livros ilustrados se modificassem e tivessem a cara que hoje eles têm, né? Então, algumas temáticas do livro para a infância, que a gente pode, como eu falei lá no começo, quando começou, ele tinha uma pegada muito didática, e sim, né, a gente pode perceber nos contos de fada, nas fábulas, né, uma questão que envolve a moral, que seria um meio para trazer para a criança questões que estão implícitas dentro daquela sociedade, né? Então, assim, e aí eu trago uma citação também da Nikolaeva, que é uma estudiosa de livro ilustrado e de livro para criança, de livro infantil, tem várias nomenclaturas e também a gente depois pode falar um pouquinho sobre isso, e ela fala que a literatura infantil passou mais ou menos por etapas semelhantes em todos os países e áreas linguísticas. Em primeiro lugar, a literatura adulto existente, bem como folclore, com os populares, mitos e fábulas, é adaptada ao que se acreditava ser as necessidades e interesses da criança, de acordo com as visões aceitas e dominantes sobre a educação das crianças. Então, assim, no começo, houveram essas adaptações, tanto que a gente pode, se a gente pegar, né, a Chapeuzinho, por isso que eu trouxe aqui, né, dos irmãos Grimm, e para a Chapeuzinho que a gente tem hoje, né, o conto original, ele é muito diferente do que a gente conhece hoje, né? Então,
naquela época, os finais felizes, por exemplo, nem sempre eram necessários, né, então, assim, existiam por quê? Porque existia um outro jeito de olhar o mundo, né, outras visões que eram aceitas e dominantes. Então, hoje, e aí ela continua, em seguida surgiram as histórias didáticas e educativas escritas diretamente para as crianças. Na maioria das vezes, esses dois períodos se sobrepõem. Então, começaram a modificar esse modo de fazer, e hoje existem todos os tipos de produções para a infância, né, livros de literatura infantil que a gente pode ver. Tem livros que têm uma pegada mais didática, tem outros que são mais contemporâneos e já tem outro tipo de estrutura que a gente vai dar uma olhadinha também. Então, o surgimento do livro ilustrado moderno. Então, para a Linden, que é Wanda Linden, que ela também é uma estudiosa, essa história, né, do livro perder essa característica de um lado ter a ilustração e de outro ter o texto, ele começa a se modificar com a publicação desse livro que se chama Macau e Cosmage. E por quê? Porque nesse momento, nesse livro, o autor, ele já começa a fazer essa, não só uma inversão da predominância do texto com a imagem, mas começa a fazer uma relação onde a ilustração apoia o texto, né, e não mais tem uma relação de redundância, ou seja, uma relação decorativa, que até então estava presente no livro ilustrado. Então, aqui trouxe uma outra imagem. Eu sou apaixonada pelos livros ilustrados, né, eles são, não só porque eles têm são bonitos e têm essa característica de ter a imagem, mas porque eles, com essa relação imagem-texto, eles trazem muitas possibilidades para a gente, né. Para a gente enquanto leitor, para a gente enquanto professor dentro de sala de aula. Aqui uma outra imagem. E aí a gente chega nos livros ilustrados contemporâneos, né, que são esses que a gente tem hoje no mercado editorial. Como eu falei, claro, tem milhões de publicações, umas com mais qualidade, outras com menos qualidade, umas que valorizam mais essa articulação entre texto e imagem, outras que nem tanto, mas eu vou falar um pouquinho sobre as características e assim a gente vai poder ver pela gente mesmo o que a gente encontra nos livros ilustrados que a gente tiver em casa ou que a gente tiver na biblioteca. Então, um livro que para, digamos, a história do livro ilustrado é um divisor de águas, é o Onde Vivem os Monstros, do Maurice Sendak, que ele não só tem essa relação, apesar do texto, se vocês conhecerem esse livro, o texto está separado, um pouco separado da imagem, mas ele começa a articular também o suporte. E aqui eu trago uma citação. Levar em conta a materialidade do livro, o cuidado dispensado ao conjunto de seus componentes, até mesmo a tipografia, anunciam a importância do aspecto visual nos livros ilustrados contemporâneos. A publicação, em 1967, na França, da obra-prima de Maurice Sendak, Onde Vivem os Monstros, introduz uma nova concepção de imagem que passa a permitir representar o inconsciente infantil. Então, aí a gente articula não só a importância que começa a ser dada para o suporte inteiro, mas também as temáticas que vão ser elaboradas, vão ser abordadas no livro ilustrado. E aí, a gente começa a pensar assim, o que a gente pode ver no livro ilustrado, né? Quando a gente vai fazer a mediação do livro que a gente tem, ou seja, em sala de aula, com os programas de leitura, ou seja, naqueles que a gente pega na biblioteca, os que a gente tem em casa, o que a gente pode ver que seria interessante trazer para os nossos alunos? Eu vou trazer um recorte, claro que todos vocês podem escolher outros recortes. Eu vou mostrar alguns que eu acho que são interessantes, que pela minha experiência trabalhando com as crianças, trabalhando com adultos, porque eu também, a gente fala do livro ilustrado de literatura infantil, mas esses livros, eles podem, na minha opinião, podem ser trabalhados com outras faixas etárias, inclusive com adultos. Então, o projeto gráfico.
Cada livro tem um projeto gráfico diferente, elaborado especificamente para aquela obra e edição. Então, não sei se vocês já perceberam que às vezes quando mudam as edições, né, o livro é reimpresso, às vezes o projeto gráfico também se modifica, seja de acordo com a mudança de editora, seja também porque se percebeu que aquilo poderia funcionar de outra maneira. Conhecer as partes constituintes do livro e suas nomenclaturas pode ajudar o mediador na construção do olhar dos alunos. Ou seja, a gente pode trazer para os nossos alunos, para as nossas alunas, um recorte, uma perspectiva, porque às vezes eles estão olhando, eles sabem muitas coisas, quando você começa a perguntar, eles vão falar isso, 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 mas às vezes algumas coisas que como a gente não está talvez habituado a fazer essa leitura, talvez do jeito que eu vou mostrar e vou propor, às vezes alguma coisa passa, e aí eu acho que cabe ao mediador, à mediadora, falar, olha, vocês viram isso? Olha como a gente pode, talvez, prestar atenção nesse elemento que constituem esse objeto, que é o livro ilustrado. Então, aí eu vou falar um pouquinho sobre a anatomia do livro, né? Então, o livro tem a capa, tem alguns livros, dependendo, claro, da encadernação, tem a guarda inicial, que normalmente nos livros ilustrados, eles têm alguma pista, né? Ou ilustração, ou algum texto, que pode contribuir para essa mediação. Para essa mediação. Então, a gente tem a folha da guarda, que normalmente, a gente vai falar um pouco especificamente de cada um, mas que são, que podem trazer, né, a ficha catalográfica, pode também trazer desculpa, a folha de rosto, que pode trazer alguma imagem, pode trazer o título do livro, e a guarda final, que às vezes ela conversa, né, ela dialoga com a guarda inicial. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, e a quarta capa, que é um lugar que normalmente, deixa eu pegar aqui, que eu tinha separado isso aqui, que às vezes a gente não percebe que se a gente abre as duas capas, né, a primeira e a quarta capa, a gente pode usar como uma imagem panorâmica. E vai ter um exemplo aqui que eu já vou mostrar para vocês. Então, vamos começar pela capa. A capa é a porta de entrada para o livro, né? Não sei vocês, mas eu muitas vezes já comprei livros olhando a capa, falando, nossa, que capa maravilhosa. E eu tive muitas vezes boas surpresas, outras nem tanto, mas assim, é o que chama, né, o leitor, é o que chama para que a gente tenha vontade de pegar esse objeto. Então, a capa constitui, antes de mais nada, um dos espaços determinantes em que se estabelece o pacto com a leitura. Ela transmite informações que permitem aprender o tipo de discurso, o estilo da ilustração, o gênero, situando assim o leitor numa certa expectativa. Então, é legal que essa expectativa, né, que a gente chama de, na nossa metodologia a gente chama de pré-leitura, né? Então, ela já cria um ambiente de curiosidade para a gente mergulhar na leitura, para a gente mergulhar no livro ilustrado. Então, eu trouxe aqui algumas capas de alguns livros que eu também trabalhei nas minhas pesquisas. E aqui o que eu estava falando da primeira e da quarta capa. Às vezes, na pré-leitura, quando a gente vai começar a ler um livro, que a gente pode levantar algumas hipóteses com o grupo que a gente está mediando, a gente não quer dar o spoiler do que vai acontecer. E, às vezes, na quarta capa, a gente tem um texto editorial que fala um pouquinho, né, da sinopse. Então, isso vai da escolha da mediadora se mostra a primeira e a quarta capa juntas ou não, né? Mas vocês podem ver aqui nesse livro, Elefantes Nunca Esquecem, que existe uma narrativa já nas duas capas, né? Na primeira e na quarta capa, que fazem sentido após a leitura e que podem dar muitas pistas do que vai acontecer na história, né, na narrativa. Então, assim, é uma possibilidade de mediação muito potente que,
se você, que pode ser feita no final, então, olha, gente, agora a gente já leu, tal, então o que vocês estão vendo aqui? O que vocês veem agora nessa imagem? E aí eu acho que pode ser uma coisa bem bacana, né, um meio bem bacana de fazer, por exemplo, um fechamento de levantamento de hipóteses. E se vocês repararem agora, várias vezes, vários livros de diversos autores, quando a gente abre a primeira e a quarta capa, a gente tem essa possibilidade dessa imagem panorâmica, que tem que fala bastante da história, da narrativa, enfim. Aqui outra, né, que ela fala menos, mas é interessante ver como o ilustrador e a editora, o designer, né, porque um livro ele é feito de várias mãos, né, várias pessoas, um grupo de pessoas que está envolvido na produção. Então, é muito interessante que até essas brincadeiras, né, do contrário, a gente pode explorar na mediação com as crianças. Aqui um exemplo de guarda, né, então, e eu vou também trazer outro exemplo de guarda. Aqui a gente pode ver que, claro, tem uma história com o elefante e os búfalos. Então, assim, a gente já, quando a gente entra na história, a gente já leu, fez a preleitura com a capa, a gente já deu uma olhada. Quando a gente entra na guarda, a gente já pode ter outras pistas e que a gente, antes de começar a narrativa propriamente dita, que a gente pode explorar. Ah, bom, então vocês acharam que o elefante vai tomar banho no rio com os búfalos, então o que aconteceu? Mas aí abre a capa e fala, bom, ele está aqui sozinho, né? Eles vão falar, né? Só tem um elefante. E aí podem ser ainda exploradas outras possibilidades antes de começar propriamente dita a história. Então, é desse livro também que eu estou aqui na minha mão, que é da Onda, da Suzy Lee. É um exemplo muito clássico, né? E ela tem, quem tiver interesse, ela própria é ilustradora, porque é um livro-imagem, né? Ele não tem palavras, ele é muito interessante. E ela fala, é uma trilogia, ela tem a sombra, o espelho, a sombra, o espelho e a onda. E ela fala sobre a produção desse livro e aspectos como que eu estou abordando aqui, como projeto gráfico, como ela elaborou as páginas duplas. Mas o que eu queria trazer para vocês em relação à guarda é que a primeira, que é a de cima, vocês podem perceber que é uma história de uma menina, não sei se todo mundo conhece, vou só contextualizar aqui. É uma menina que vai na praia com a mãe e ela está lá, é só a interação dela com o mar, né? Com o mar e aparecem alguns pássaros e tudo, umas gaivotas, mas o interessante é que na primeira guarda só tem areia. E quando, no final, depois de toda a aventura, acontecem várias coisas legais, né? Assim, é bem sutil, bem poético, é um livro muito, muito bonito. No final, estão todas essas conchas. Então, muitas vezes, a própria guarda tem uma, digamos, uma narrativa própria, que ela se resolve em 2 atos, em 2 páginas duplas. E isso também é muito interessante, a gente pode usar isso nas nossas mediações. E aí eu trago aqui, embora mantenha uma ligação com a história, a primeira e a última página de guarda o fazem de maneiras diferentes. A primeira antecipa a história, enquanto a última remete e volta a ela. Então, assim, seria como se fosse, tipo, o desfecho, né, assim, bem sinteticamente, bem resumido. Então, eu adoro as guardas porque tem uma sutileza. Às vezes não, às vezes as guardas simplesmente têm algum elemento decorativo e é só. Mas algumas pista do que pode acontecer na história, como foi do elefante que eu mostrei em cima, e também uma narrativazinha dela. Outra aqui, eu trago aqui, eu não estou conseguindo ver os chats, mas eu vou daqui a pouco abrir para a gente também conversar. Aqui a folha de rosto, trago um exemplo aqui. De novo, não são todos os livros que tem, mas muitos têm, principalmente os livros de ilustrados contemporâneos, eles têm essa brincadeira, né? Eles descobriram que o suporte todo
é um meio de comunicar e de brincar e de fazer com que a criança amplie, né, não só essa percepção da palavra e da imagem, mas também cria que a gente um meio de formar novos leitores, né? Então aqui a gente tem a ficha catalográfica, que a gente tem uma brincadeira, né? O nome do livro é Isso é um Poema que Cura os Peixes. E aí aqui na folha de rosto está escrito: isso não é um poema que cura, isso não é um peixe que cura os poemas. Então, assim, é uma brincadeira que às vezes causa até um estranhamento, um deslocamento de entendimento que às vezes pode ser interessante também. Como assim, né? Podem causar diversão, é lúdico, né? E também pode causar reflexão. Como assim, né? Então a gente pode explorar isso também, e tem muitos. Aqui eu trago outro exemplo, que é O que Cabe num Livro, do Ilan Breman e do Fernando Vilela, e eu trago esse daqui porque a folha de rosto, ela traz esse aviãozinho de papel, que se vocês olharem no livro, ele é como se fosse um fio condutor, que vai depois percorrendo o livro todo até chegar no final. Então, assim, tem alguns elementos que podem ser interessantes. Além disso, tem, claro, dedicatória, tem coisas que às vezes os autores brincam, né? E que é interessante. A gente pode ou não colocar atenção nisso, né? Então, isso sempre é uma escolha do mediador. O que eu estou trazendo aqui é que, se a gente conhece essas possibilidades, a gente pode fazer nossos próprios recortes, né? Então, isso me interessa, eu quero falar sobre isso. Por exemplo, a ficha catalográfica, né? Então, a ficha catalográfica normalmente é um pedaço, né? É uma parte do livro que a gente não dá muita ênfase, mesmo porque às vezes ela não tem tantos aspectos que a gente tem interesse em abordar em sala de aula. Mas se a gente for falar sobre a produção do livro, por exemplo, sobre algo que a gente quer ensinar, a gente quer mostrar algo para os nossos alunos, existem também algumas brincadeirinhas que podem aparecer. Nesse livro, que se chama Como Reconhecer um Monstro, de Gustavo Rodin, ele traz aqui de forma muito didática e interessante. A maioria desses livros, isso é importante dizer, como o meu trabalho de dissertação, ele foi feito com os livros do PNBE, Plano Nacional da Biblioteca na Escola, a maioria desses livros que eu estou apresentando aqui, eles estão presentes nas bibliotecas das escolas. Então, se depois vocês tiverem curiosidade, quiserem ver isso ao vivo e a cores, eles deveriam, né, eles devem estar dentro da biblioteca, eles deveriam estar, porque foram distribuídos para todas as escolas do Brasil, tá bom? Então, só uma questão prática que pode auxiliar. Eu acho que tem alguém com o áudio aberto. Então, aqui ele colocou de forma bem didática, por exemplo, o que é cada coisa, o que é um copywriter, o que é, por exemplo, os dados, o que é um ISBN, é um sistema internacional que identifica. Então, assim, até isso, os livros ilustrados têm, como eles têm, não é que eles são menos sérios, né? Como eles têm esse caráter, às vezes, muito lúdico, eles trazem algumas coisas que a gente pode aproveitar, por exemplo, para abordar os processos de produção num livro, né? Então, dentro de sala de aula. É só também um exemplo, tá? Isso é uma ficha catalográfica, a sua função é conter as informações necessárias para um livro ser localizado. Os bibliotecários, por exemplo, utilizam muito em seu trabalho de catalogação de livros. Então, assim, é uma coisa, assim, muito bonitinha, muito sutil, que é um jeito fácil de apresentar para as crianças se a gente quer abordar esse assunto. Então, trago aqui outra coisa, outro aspecto da produção do projeto gráfico que muitas vezes passa assim desapercebido, ou que às vezes até o folho, que é o número da página, ele tem uma brincadeirinha que a gente, por exemplo, nesse caso, a gente pode falar, bom, do que foi feito esse número, né?
E aí as crianças ou o grupo que você tá mediando vai falar: foi feito de colagem. Ah, e qual material você acha que foi feita essa colagem?". Então, se você está com crianças menores, se você está com crianças maiores, claro que a abordagem que você vai utilizar vai ser diferente. E, claro, o que você também quer por meio dessa mediação. Você quer dar visibilidade para a imagem? Você quer falar mais sobre o tema que está abordando, por exemplo? Você quer falar sobre a temática que o livro está trazendo? Então, isso é diferente. Mas então, só que até o número a gente pode trabalhar. E a tipografia, claro, né? Assim, esse livro da Marta Altes é muito legal, porque todo ele tem pequenos pedacinhos de coisas que podem ser explorados. Por exemplo, eu sou um artista, né? Então, essa tipografia, você pode perguntar: quem vocês acham que fez escreveu o título dessa obra, né? Então, foi o menino que está com o pincel. Do que vocês acham que vai tratar essa obra? E aí começa por meio, não só do título, né? Eu sou um artista, mas essa tinta escorrendo, você vê que é uma coisa que não foi feita foi feita pela pessoa aqui do projeto gráfico, provavelmente um designer e a própria ilustradora, mas você vê que foi intencional para que já tivesse o quê? Camadas de significação, né? Então seria diferente se a gente colocasse uma letra aí, uma tipografia Arial bem basicona, né? Um Times Roman que carregaria um outro sentido. Então, a tipografia pode ser um diferencial estético a ser observado no momento da leitura. Frequentemente ela é carregada de semântica. Então, assim, por exemplo, né? A onda, aqui a onda também. Então, a onda já tem uma tipografia orgânica que lembra a onda, né? Então, se vocês tiverem aí depois livro, vocês vão começar a perceber que isso é bem explorado, né, no livro. Esse outro exemplo, né? Então, tonhonhões. Então, os tonhonhões, a letra já são tonhonhões, né? Já estão aí. Então tá. Tonhonhões é um som, né? Então, o que quer dizer tonhonhões? Então, você pergunta para a criança: o que vocês acham que vai falar esse livro? Né? E aí a gente pode trazer atenção. Isso que eu acho que, na verdade, estou aqui falando, apresentando alguns aspectos do livro ilustrado para que nós, mediadoras, a gente escolha aonde a gente vai colocar a atenção dos nossos alunos, né? Então, olha, presta atenção aqui, o que vocês estão vendo aqui, o que isso pode significar, enfim. E claro, a própria narrativa, né? O projeto gráfico e seus elementos constitutivos, como capa, folho, guardas, atribuem personalidade ao livro, né? Então, esse objeto é um objeto único. Já nas páginas onde a narrativa acontece, podemos observar como os autores utilizam o espaço das páginas duplas e algumas informações sobre a sequencialidade do suporte livro. Então, assim, não é só, né, a gente fala que a página dupla é a junção das duas páginas, né? Então, como que a ilustradora, como o autor, como a editora utilizou esse espaço para contar a história, fala muito, né? Então, uma coisa é você ter uma página e outra coisa é você ter um espaço grande. Então, trago aqui de novo esse exemplo da onda, que inclusive ela fala no livro dela. Eu não sei se vocês percebem, se dá para ver aí bem na imagem, você vê que ela passa a mão, parece que está errado, parece que a mão não aparece do outro lado. Vocês estão percebendo? Dá para ver isso ou está muito pequenininho? Então, na verdade, aqui ela fala, né? Dessa maneira, apenas a garota entrando na página esquerda e nada visível ainda na página direita, as partes do corpo ausente podem estar no entre. Não deve ser tão fácil assim atravessar a margem e ir para outra dimensão da imaginação. Então, a ilustradora, até nesse detalhe da página dupla, ela está propondo que, quando ela passa de uma página para outra, ela está indo do mundo, digamos, real,
né, para o mundo da fantasia da criança, né. Então isso é um dos exemplos de como a página dupla foi explorada por uma autora, né, mas existem outras possibilidades que a gente pode dar visibilidade quando a gente estiver fazendo a nossa mediação. Como esse outro exemplo desse livro, que se chama Nada Ainda, do Chris Voltz, que inclusive foi uma das crianças, foi um dos livros que eu fiz a mediação no meu projeto de dissertação, e as crianças perceberam que ao passar rápido as páginas, ele apresentava um movimento como se fosse de stop motion, como se houvesse assim a imagem, um flipbook. Então, à medida que vai passando as páginas rápido, isso também se movimenta. Isso é também uma outra possibilidade que o livro, por ter um encadeamento, uma sequência de páginas, né, ele permite. Então, isso cabe a quem está produzindo esse livro pensar se quer usar ou não. Então, no livro Nada Ainda, percebemos a sequencialidade das páginas duplas. As ilustrações mostram a ação do personagem esperando o crescimento da semente, que acompanha que o leitor acompanha. Passando as páginas rapidamente, as imagens parecem se mover como numa animação. E aí, o que mais que a gente poderia... Tá tudo bem aí, gente? Posso continuar? Eu vi que teve algumas interações no chat. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar e aí a gente pode ver se tiver perguntas, se vocês tiverem alguma coisa, vocês vão colocando, a gente fala no final. Então, o que mais que a gente poderia observar no livro ilustrado? Então, do ponto de vista, eu estou falando do ponto de vista da imagem, né? Os materiais, e isso faço aqui um pequeno parênteses, porque, na verdade, nos livros do PNBE, muitos vêm com uma explicação do ilustrador de como a materialidade foi feita. Ah, então esse livro foi feito por meio de colagem, blá, blá, tal. Mas a maioria, a grande maioria esmagadora dos livros não vem com esse tipo de indicação. Então, na verdade, quando eu falo aqui para a gente observar os materiais, isso vai sim ser uma análise, digamos, pessoal, né, que você pode explorar ou não. Então, se você conhece, por exemplo, eu acho que esse livro foi feito com giz de cera, esse livro foi feito com aquarela. Então, isso é uma coisa que o professor, pela sua experiência, pode explorar, caso ele também queira fazer algum trabalho de pós-leitura com a mesma linguagem. E, no meu caso, e aí eu estou trazendo esse recorte, porque é uma coisa que me interessa, eu sou professora de artes visuais, isso é uma coisa que eu uso como ferramenta, como caminho, para que as crianças fiquem, digamos, inspiradas, entendam como elas podem fazer, como o ilustrador usou algumas estratégias, recursos expressivos, e que elas podem também se apropriar deles nas suas próprias produções. Isso está bastante explorado na minha dissertação, quem quiser também dar uma olhada, está lá, meio que o passo a, assim, não passo a passo, mas um caminho possível, né, para que isso possa ser adaptado. E as técnicas, né? Então, os materiais que podem ser utilizados, então acho que ele usou acrílica, ele usou ecoline, ele usou aquarela. Isso me serve, e aí eu estou compartilhando com vocês, isso me serve porque eu trabalho muitas atividades de pós-leituras onde envolvem a arte. Então, e as técnicas? Que aí você pode falar, não, ele fez... Não, foi tudo digital. Não, eu acho que ele usou a materialidade da colagem. E também, fazendo um outro parênteses, hoje em dia, eu como ilustradora, eu gosto muito da materialidade, então eu faço as coisas no papel, depois eu digitalizo, e aí depois sim, vou trabalhar no digital, porque é como a gente entrega para que a coisa vire o livro, se materialize. Mas hoje, você não precisa mais da materialidade para fazer, digamos, mimetizar uma técnica manual, como a xilogravura. Então, sim, isso vai aparecer na sala de aula. Não, isso hoje foi tudo digital.
Mas a gente pode explorar que mesmo sendo digital, a gente pode falar, bom, mas ele tem características, por exemplo, tem a textura da xilogravura. E aí eu vou trazer aqui uma brincadeira aqui para nós, uma série de capas das Chapeuzinhos Vermelho, para a gente para a gente observar juntos e ver o que vocês acham, do que vocês acham que foi feita essa capa, qual a técnica que vocês acham que o ilustrador, a ilustradora fez. Foi a ilustradora. Vocês têm alguma ideia, alguma sugestão? Pode escrever no chat. Deixa eu ver se tá aqui. Xilogravura, a Letícia falou aqui. Alguém mais tem alguma? E aí você pergunta, né? Ótimo, xilogravura. Então você pergunta para o grupo que você está mediando, né? Ah, por que você achou que é xilogravura? Né? Normalmente eu faço isso no presencial e com grupos de, por exemplo, já dei essa aula, essa conversa na faculdade para estudantes de pedagogia, acho que foi o giz. Aí você pergunta, mas o que te levou a pensar que é uma xilogravura? E aí, isso nesse momento que existe, primeiro, um levantamento de repertório, então existe um repertório vasto, que várias pessoas sabem, mas que nem sempre é fácil de descrever. Então, por exemplo, vou colocar aqui o meu cursor, essas rebarbas, né, elas são uma característica bem marcante da xilogravura, porque quando você tira, né, acho que foi xilogravura, mas também acho que foi uma pintura à mão com tinta. Então, claro, as misturas de técnicas podem estar presentes, mas a gente vê que é uma impressão porque tem algumas falhas, né? Então a gente sabe, talvez a gente possa pensar que a matriz, quando colou, não conseguiu absorver toda a tinta do papel e deu esse efeito, né? De um pouco falhado fora as rebarbas. Então, isso quando a gente está dentro da mediação, pode surgir, por exemplo, se a gente for fazer uma isogravura. Então, a gente pode trazer um livro que tenha já características daquilo que a gente for trabalhar para, digamos, não só introduzir, mas apresentar como a técnica pode ser desenvolvida e elaborada. Então, por exemplo, esse daqui, do que vocês acham que foi feito? Como vocês acham que foi feito? Se vocês não precisa ser uma técnica, né? Alguém tem alguma sugestão? Pode escrever aí no chat. Vocês veem caneta hidrocor. A Karina falou, acho que foi com hidrocor. Então, desenho com pincel. E aí a gente pode pensar, né? O que levou vocês, né, a falar sobre isso? Então, talvez o traço mais fino, né? O hidrocor tem essa coisa bem, não sei, né? E aí vocês podem também escrever isso aí, o traço de desenho, exato, né? Essa coisa bem gráfica, né? Então, bem marcada, e vocês podem perceber, e uma coisa que eu também gosto de mostrar quando aqui, né, assim, é a quantidade de possibilidades que uma mesma história pode trazer, né? Então, enquanto aqui a gente tem uma linguagem, né, também gráfica, mas muito mais, digamos, não está no realismo, mas ela é bastante estilizada, mas essa daqui completamente. Essa é a hora que todo mundo fala assim, eu também faria esse eu sei fazer, né? A cor vermelha é um pouco translúcida. Sim, eu acho que isso também pode ser da própria tela do computador. Mas tem sim, né? Você vê que, eu não sei, no meu pelo menos está bem estourado aqui o vermelho. Então, essa, por exemplo, o que vocês acham que foi feita? E aí a gente pode perceber até a tipografia do livro. Esse livro é muito interessante. São todos versões da Chapeuzinho Vermelho. Obrigada, eu amo também. Lápis de cor, então. Lápis comum, né? Lápis grafite, sim. Então você vê que, claro, estamos aqui, somos adultos, mas sabemos, mas as crianças conseguem do mesmo jeito perceber essas nuances e o que é legal, elas percebem que um livro, e aí eu vou falar de uma questão importante para mim, né, que
Até mais ou menos os 7 anos, as crianças têm essa vivência com o desenho, têm essa vivência com a materialidade, e elas não têm tanto o julgamento de fazer o certo e errado. Claro que já começa e tal. E eu acredito que por uma demanda social, né, pela uma demanda onde existe uma hierarquia entre a imagem e a palavra, né, e a escrita, quando você começa na alfabetização, quando você começa nesse processo, as crianças meio que deixam de lado esse modo de se comunicar e de se expressar, né, então, porque a imagem, a produção, o desenho, ele não tem só, ele não sim, ele é lúdico, ele é prazeroso, ele tem esse caráter, digamos, eh, recreativo, a palavra é essa, mas sim, ele tem, a gente consegue se expressar, se comunicar por meio da imagem, né, então, e isso dentro da sala de aula, ele é colocado um pouco de lado, quando o foco vira a alfabetização e daí para frente. E se eu perguntar aqui para vocês, quem é de vocês sabe desenhar? Se a gente tivesse ao vivo e a cores, a gente ia falar: eu não, imagina, eu desenho como se eu tivesse, como se eu fosse uma criança". Por quê? Na verdade, muitos de nós, sei, aí o Gabriel, que bom, Gabriel. Muitos de nós parou de fazer, de ter a oportunidade de fazer essa produção quando tinha 7 anos de idade, e se a gente olhar nosso desenho, sim, nosso desenho parece com uma criança dessa idade. Por quê? Porque, claro, como tudo na vida, se você não faz, se você não pratica, se você não tem oportunidade, você não vai desenvolver, né? Então, sim, o que eu vou retomando o pensamento, eu gosto muito de trazer esse livro para as crianças, porque elas têm a ideia de que um desenho, uma imagem, uma ilustração boa é uma imagem figurativa, realista, muito próximo da fotografia. Então, quando eles veem um livro que é super perfeito, eles falam: nossa, isso sim, isso que é. Então, assim, eu gosto de quebrar um pouco esse paradigma, porque, na verdade, você pode fazer um livro de diversas maneiras, né, dependendo do que você quer e como você quer. Tem muitos preconceitos, exato, assim. E eu acho que cabe a nós também, desconstruindo, e mais que tudo oportunizar, né, como essa produção de imagem, não como que eles entendam que isso não é só, não é uma brincadeira que você pode falar muito, né, então não é à toa que a gente fala: "Você não está entendendo, você quer que eu desenhe?", porque sim, é uma ferramenta comunicativa que pode ser explorada. Pois bem, já fiz o meu ativismo e vamos em frente. Por exemplo, essa imagem é uma imagem tão uau! Do que vocês acham que essa daqui foi feita? Essa é a Chapeuzinho Vermelho, o Boto Cor-de-Rosa, das ilustrações de Walter Lara. Então essa já é uma imagem bastante realista, né, você está muito mais próxima de uma, né, digamos, uma fotografia, mas tem esse caráter legal, assim, que também translúcido, né. Vou passando aqui, tem outras. Tem algumas imagens mais clássicas, que são do que ficam aí no nosso imaginário de contos de fada. Tem mais gráficos, então, por exemplo, nesse aparece normalmente exposições como: "Ah, isso é uma colagem, isso é também nanquim, canetinha", isso já é né, uma versão mais, digamos, mais contemporânea, que às vezes nem sempre está presente nos livros infantis, nos livros ilustrados, mas eu acho interessante que isso é uma coisa que a gente pode fazer bastante em sala de aula, né, principalmente quando, como a Karina falou aqui, que os alunos têm preconceito, porque às vezes a folha em branco assusta, né, e você trabalhar já com uma imagem pronta, são técnicas mistas, né, que você trabalha diferentes. Por exemplo, aqui pode ser uma colagem, parece muito uma colagem digital, mas a gente pode fazer uma colagem analógica, manual. Você já trabalhar com elementos pré-existentes, muitas vezes, já quebra um pouco esse paradigma
de que, eu não sei desenhar, né? Então, assim, você não vai ter que desenhar, mas você pode usar a sua criatividade, sua expressão, para fazer de outras maneiras. E aí, inclusive, você pode fazer colagem como a Karina está falando aqui, usando, então, por exemplo, você faz colagem e adiciona desenhos, né? Então, você vai fazer, por exemplo, os personagens de colagem, mas você vai fazer a ambientação, o cenário desenhado, pode ser uma possibilidade. Aqui as técnicas mistas, então colagem, desenhos que eu estava falando, né? Você usa um pouquinho de cada coisa. Tem as completas mentes da Mariana Massarani, que é bastante conhecida, as crianças, né, tem essa... Ela é completamente digital, né? Você vê que... no sentido de que ela pode ter feito o desenho fora, mas depois preencheu com os padrões. Essa também da Rosinha. E trouxe também para ver como é interessante também, e isso é uma coisa que a gente pode explorar nas nossas mediações, como cada versão, então, uma Chapeuzinho Vermelha europeia, com uma pegada de ilustração europeia, com uma produção, digamos, uma tradução, né, um livro traduzido, ele é muito diferente de um livro produzido nacional, né, de um livro de uma ilustradora nacional. Então, assim, essa imagem, vocês conseguem perceber algum elemento que poderia ter alguma relação, né, com a nossa cultura? Então, isso é uma coisa que a gente pode explorar também, ver as diferenças do imaginário que cada lugar, cada território, cada história tem quando é feito por em diferentes países, né? Então, por exemplo, a roupa, o cabelo, a própria faca, né? Pode ser uma faca, pode ser um machado, então um machado ou uma peixeira, né? Então a gente pode brincar com isso nas mediações e trazer também discussões sobre o regional, o global, né? Enfim. Aqui um outro que é também bem específico, ele é feito com recortado, né? Então, ele tem até um caráter tridimensional quando ele fica em pé. E esse que é completamente tridimensional. Vocês podem perceber aqui a artista produzindo o livro, então ela fez as caixas e depois ela fotografou. Isso é outra coisa que eu adoro trabalhar com as crianças, porque vários livros têm essa questão, né? Então, é uma coisa tridimensional, mas que é transformada em bidimensional. Claro que o livro, a página é bidimensional, mas se a gente for pensar no livro como objeto, ele também se torna tridimensional. Então, isso é outra coisa que eu uso o gancho para trabalhar. Então, o que é bidimensional, o que é tridimensional, não só a partir dos aspectos da geometria, por exemplo, mas a partir da própria materialidade de um livro e da reprodução. Então, por exemplo, numa dos livros, a gente tinha um livro feito de massinha. Então, eu mostrei para eles como eram, aí fizemos a massinha tridimensional, os nossos personagens, e fotografamos, e isso virou um livro. Então, como é que você transforma uma coisa? Pode ser a partir do desenho, que tem uma perspectiva, uma profundidade, uma sombra que dá tridimensionalidade, mas também pode ser uma própria produção tridimensional que virou bidimensional. Que bom, eu fico super feliz. É para isso mesmo. E aqui um último exemplo da própria tridimensionalidade da Chapeuzinho. E aí por que mediar, né, o livro ilustrado? Vou falar aqui rapidamente. Então, a própria bimodalidade que é poderosa, né? Então, o fato de você articular imagem e texto, e a gente vai ver agora um pouquinho dos tipos de articulação que são possíveis. São nomenclaturas que a gente não vai falar durante a mediação para os nossos alunos, a gente não precisa trazer esse tipo de informação, mas que servem para nós, como mediadoras, dependendo do que a gente quer explorar dentro desse nosso percurso mediativo, a gente poder ter ciência e ter mais possibilidades do que a gente quer fazer. Então, a própria bimodalidade do livro ilustrado, né? A qualidade estética, então, assim, não sei, normalmente, quando a gente vai trabalhar, talvez, imagem, a gente usa clássicos,
artistas, pintores da história da arte, que são importantes e que também têm que ser trabalhados em sala de aula, mas os livros ilustrados, eles estão muito próximos da gente, né? A gente tem ali, talvez na biblioteca, a gente tem livros dentro da sala de aula, dependendo da escola, a gente tem livros na biblioteca. Então, hoje os livros ilustrados, eles possuem grande qualidade estética que a gente pode explorar. Esse é um livro maravilhoso que tem, que eu acho que é Qual é a Cor do Vento, que também foi distribuído pelo PNBE, vale muito a pena procurar, porque ele é lindo, ele tem uma materialidade, ele é todo feito, ele tem esse é um recorte, né, que a gente pode explorar também. O estímulo à imaginação e o lúdico, então, como é muito próximo do universo da criança, o livro ilustrado, ele causa uma empatia, às vezes muito mais fácil do que, não vou dizer a palavra fácil, porque não é essa a ideia, né? É um caminho diferente do que um autor, um quadro, e aí, de jeito nenhum, estou falando que um é melhor que o outro, de jeito nenhum, eu acho que são coisas diferentes, disponíveis, que nós, enquanto educadores, educadoras, podemos nos apropriar para utilizar dentro do nosso território. Então, a imaginação adquire uma função de suma importância na conduta do desenvolvimento humano. Então, é isso, né? Assim, você permitir que as crianças sejam estimuladas por meio das histórias, das narrativas, das imagens, verbal e visual, é muito bacana. Os documentos, BNCC, os antigos PCNs, as próprias propostas pedagógicas já têm indicações de trabalhar literatura infantil, leitura visual, reconhecimento, experimentação da arte na escola. Eu vou acelerar um pouquinho. O próprio PNBE, como eu falei, né, o Programa Nacional da Biblioteca na Escola, Biblioteca da Escola, ela tem esse acervo, que é um acervo incrível e que eu sempre estimulo a que seja explorado, porque esses livros estão aí, têm uma qualidade muito bacana. E aí, diversidade de formatos, poéticas, ilustrações, narrativas, autores. Então, assim, o que você quiser, né? Se você quiser falar sobre o lixo, a borboleta, a separação, o vizinho, o barulho, enfim, a proximidade, como eu falei, do universo infantil, e a diversidade cultural, então, não só dentro das produções nacionais e das traduções, das importações, existe uma diversidade, mas no próprio território nacional existe uma diversidade muito grande de temas que abordam a diversidade cultural. E porque, na verdade, a literatura infantil é uma produção que acompanha as questões humanas, né? Então, a gente agora fez um projeto grande no nosso grupo de pesquisa sobre a literatura negra infantil, e isso foi muito interessante para a gente não só fazer um levantamento das publicações feitas, mas para a gente perceber que num recorte, né, numa linha temporal, num percurso, como isso aumentou, e que é muito bom, né, perceber como, de acordo com a demanda, claro, as leis que foram promulgadas de incentivo a essas publicações, mas como é importante ver que a literatura infantil, assim como a literatura para adultos, acompanha o mundo, né? Ela é uma produção inserida no mundo e que acompanha o mundo. Estou vendo que eu tenho 15 minutos aqui, mas vou falar um pouquinho sobre a diferença das articulações, né? Então, os livros, vou só mostrar que os livros antigos, eles tinham muito menos ilustrações do que os livros atuais, né? Então, uma mesma obra, ou uma obra, por exemplo, essa estou trazendo Monteiro Lobato como exemplo de que antigamente você tinha uma vinheta, que é né, um desenho pequenininho, ou uma ilustração de uma página num livro que tinha, sei lá, 46 páginas. Hoje os livros, por exemplo, do mesmo Monteiro Lobato, eles vão ter aí articulação de imagem e texto completamente diferente, que trazem outros elementos. Então, qual a diferença entre um livro com ilustração e um livro ilustrado, né? Então, um livro com ilustração, ele é um livro que normalmente a imagem é subordinada ao texto. Tem uma função que pode ser uma função mais decorativa ou redundante, no sentido não de que ela não faz diferença, mas ela não
não traz tanto significado, né? O texto se põe de pé sozinho, essa é a ideia, entendeu? O texto se põe de pé sozinho e a imagem está ali com um chamariz, como aquelas primeiras produções que a gente viu lá no começo, que são as produções que tinham a imagem ali como só para chamar as pessoas. Isso é ruim? Não, não tem uma coisa, eu não estou fazendo um julgamento aqui, eu estou só contando como essa é uma possibilidade de classificação. Então, a relação quantitativa imagem-texto. Normalmente, os livros com ilustração, o texto é predominante. Já o livro ilustrado, ele tem a narrativa, ela tem uma articulação com o texto, uma dependência, né? E aí em diferentes graus, né? Então, ela tem uma interação dos signos convencionais, né? Da palavra, de narrar, e os icônicos, que é a de representar. Então, tem uma relação quantitativa mais equilibrada, ou às vezes a imagem ela ganha mais espaço que o texto, isso vai depender do livro, e a presença dessas duas articulações, ela traz diversas leituras. Então, eu trago aqui o exemplo das tranças de Bintu, que o texto fala, né, hoje no nosso jardim está cheio de gente, todos trajados nas suas melhores roupas. Mas que melhores roupas são essas? Né? Então, as roupas, a gente está vendo que elas têm alguma característica de origem africana, de origem que não, talvez não diferente daquela que a gente podia imaginar, porque está na imagem. Então, assim, ela carrega um sentido que agrega. Então, se não tivesse essa imagem, a gente lesse o texto, a gente teria outra leitura. Então, sim, no livro ilustrado existe essa dança, nessa parceria entre a imagem e o texto, que é muito interessante para a gente explorar. Algumas classificações que são específicas aqui da Nikolaeva e Scott, que eu trago para vocês, um recorte, uma adaptação que eu uso. Então, gente, classificação é isso. Aí você fala, mas esse daqui eu não sei o que é. Não, não é uma coisa que a gente definitiva, porque o livro às vezes pode trazer 2 ou mais classificações, mas é para a gente ter um pouco um panorama. Então, o livro ilustrado simétrico, isso está muito presente nas publicações editoriais. As duas narrativas são mutuamente redundantes. Ela não é um livro com ilustração, mas ela está muito coladinha com o texto, a gente fala, né? Ela está bem próxima do texto. Então, quando eu falo e gentil como Martin Luther King, o Martin Luther King está ali, né? Diferente se a gente tivesse uma imagem que tivesse um microfone, vamos supor, que é uma coisa que você fala, pô, microfone, de onde vem? Quem está falando? Entendeu? Aqui não. Então, e os pensamentos dos pequenos, como surgem? Com olhos de jabuticaba e cabelos de nuvem. O cabelo de nuvem está ali. Então, assim, os simétricos, eles têm uma proximidade maior entre o texto e a imagem. Os livros ilustrados complementares, a palavra e a imagem preenchem a lacuna uma da outra. Então, como a da Bintu, né? Então, o texto vai falar, Mama Pânia cantava enquanto juntava areia com os pés descalços para apagar o fogo do café da manhã. Então, você já está sabendo no texto que era uma fogueira. Mas a fogueira está onde? Aí você vê que é uma aldeia, como é. Então, as árvores que aparecem, você já tem uma noção do território. Então, tem essa relação de que a imagem conversa e ela agrega e ela traz outras informações que o texto não traz. Então, aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido para a gente poder falar. Um livro ilustrado expansivo, que a narrativa visual apoia também a verbal e expande a narrativa verbal. Então, ela traz outros elementos que talvez até de outros lugares, de outras lúdico, ou às vezes até que não sejam realistas. Então, ele traz outros elementos que faz a criança, o leitor, expandir o seu modo como estão vendo, como estão observando a narrativa. Então, nesse livro, como traz a pedra em forma de elefante, eu não sei se todo mundo conhece o Obax, mas depois vocês podem dar uma olhadinha, ele também tá. O livro ilustrado de contraponto, o livro apresenta 2 narrativas mutuamente dependentes. O que significa isso? Significa que o livro só funciona, né, se ele tiver com a imagem e o texto. Por quê? Porque, por exemplo, da minha janela, ele conta a história de um menino que mora numa comunidade e ele,
para a gente entender que está na comunidade, que o texto não fala, está na comunidade, ele traz os elementos visuais. Então, só funciona, da janela só funciona se a gente entende se estão os dois juntos. Aqui uma outra, aí no final ele fala Veja Minha Favela. E o último, que é bem menos comum, que é o livro ilustrado Siléptico, que é o livro que apresenta duas ou mais narrativas independentes entre si. O que significa isso, né? Que é um livro, mas, por exemplo, de um lado, ele conta uma história, e do outro, nesse caso, da Fique Longe da Água, Shirley, a história de uma menina que vai na praia com os pais, e de um lado da página, então a página não funciona, claro, como página dupla, porque você vê essa diferença entre o universo que está acontecendo entre os pais, que estão ali tomando o seu cafezinho na praia. Então, não brinque com o cachorro, Shirley. Você não sabe por onde ele andou. E aí a Shirley está em outro lugar, que é num navio pirata. E se você separar as duas funcionam. Uma é a viagem da Shirley e outra é a viagem dos pais. Então, existe também esse tipo de livro, que é mais raro, mas ele é presente. E aí eu trouxe aqui só um exercício de mediação, que normalmente quando a gente tem mais tempo a gente faz em sala de aula, mas que é a metodologia da imagem, que é a pré-leitura, leitura e pós-leitura. E na imagem, quando a gente... Na verdade, na minha dissertação, eu usei duas metodologias, eu combinei, né, eu criei isso, eu usei dois autores que trabalham primeiro, a leitura do texto verbal e a leitura da imagem, e eu combinei eles para que a gente pudesse trazer outras informações, as informações de ambas as linguagens. Elas não são separadas, eu faço primeiro uma, depois outra, não, eu vou misturando. Então, na descrição da imagem eu faço na pré-leitura na capa, a análise também, e a leitura durante a pré-leitura, a leitura, e na pós-leitura, que a gente costuma fazer, vou passar aqui, que é o livro. Na pós-leitura, eu proponho uma atividade que tem a ver com o que nós fizemos durante a aula. E aí são resultados, no caso aqui, era uma ressignificação, e a proposta era fazer um personagem ressignificando objetos, que se a gente tivesse tempo, a gente faria aqui juntos. E é isso, gente. Super obrigada pela escuta, pela presença. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa que possa ajudar vocês na mediação em sala de aula, e estou aberta para dúvidas, está aqui meu e-mail, tá bom? E estou aberto aí, não sei, Silvana, se você quiser, vou parar aqui a apresentação. Professora Estrela, temos mais 5 minutinhos, se a senhora quiser fazer algumas considerações finais, mas de antemão nós agradecemos a participação da senhora nesse mini curso, e representando a Secretaria de Educação. Gostaria de agradecer também a todos os participantes, a minha colega e parceira Leuzene, por estar moderando esse espaço junto comigo. E aí a gente deixa em aberto, se você quiser ter alguma dúvida com o chat, e lembramos que o link de frequência já foi postado, e aí a gente deixa com você esses últimos 5 minutinhos para concluir, certo? Queria agradecer, Silvana, queria agradecer vocês pelo convite, queria dizer que é um prazer estar aqui, e queria também abrir agora esse momento, se vocês tiverem alguma pergunta, essa coisa de articular chat, eu vou dar uma olhadinha aqui, mas é difícil falar e prestar atenção no chat, mas se vocês tiverem alguma pergunta que vocês quiserem fazer, algum comentário, alguma coisa, também eu abro essa possibilidade. Mas se vocês também viram alguma pergunta que... Sem perguntas, professora Estrela. Então tá bom. Não. Só elogios, parabenizando bastante pela sua explanação. Pena que foi pouco tempo, né? Mas realmente
todo mundo muito feliz, assim, achando maravilhosa a sua apresentação. Certo, não, então obrigada, gente, obrigada pela presença, vi que teve bastante gente aqui na sala, eu fico muito feliz, é tão legal poder compartilhar, no fundo a gente, às vezes a gente está dentro das nossos próprios universos, que são nossas salas, e essa jornada ela é interessante, porque é isso, você pode partilhar, né, não só eu que estou fazendo pesquisa específica, mas os próprios professores que fazem tantas coisas legais em sala de aula, né, e que às vezes a gente não tem esse tempo, não tem esse momento, né, seja nas reuniões, sejam para compartilhar, né, no final, nós que fazemos esse, que estamos no chão, ou que temos o contato com os alunos, estamos sempre produzindo conhecimento, e nem sempre esse conhecimento ele é valorizado, né, então acho que essas ações, elas são importantes para dar visibilidade, não só para quem está na universidade pesquisando, mas para os profissionais que estão aí no dia a dia em sala de aula. Queria dar parabéns para vocês também por essa troca, por esse momento.